Você ainda se sente insegura para viajar com seu bebê? Hoje eu vou te dar 6 dicas para evitar estresse e perrengue durante as viagens. Primeiro de tudo, ajuste as suas expectativas de acordo com a sua nova realidade. Não vou mentir para você que viajar com o bebê é fácil, jamais será. Se todo o protocolo de viagem, como fazer check-in, despachar a mala, esperar no aeroporto, embarcar, desembarcar, pegar a mala, chamar Uber, fazer check-in em hotel, imagina com um bebê de colo que muitas vezes está saindo da sua rotina, está estressado, está cansado, chora, faz cocô, tem que trocar a fralda, vomita, tem que limpar. Porém, se você já sair de casa com o seu mindset preparado, isso é, com a sua mente preparada de que essa é a sua nova realidade e rotina com o seu bebê, tudo vai ficar mais leve e menos estressante. Uma viagem com seu bebê jamais vai ser uma viagem que você fazia com seu esposo, em que vocês iam dormindo no avião ou assistindo uma série, um filme bem de boa. Aceitar a sua nova realidade é escolher voos noturnos e assentos estrategicamente, por exemplo. É ter na bolsa sempre uma frutinha, uma papinha e água para oferecer ao seu bebê e alimentá-lo no aeroporto e dentro do avião. É pensar nas inúmeras maneiras de ir entretendo ele durante o trajeto no avião. É ficar meio desajeitado e até com o braço dormente quando o bebê dorme. Mas se a gente já se prepara que vai ser assim, a gente evita muitas frustrações e estresse. Segundo ponto, planeje todos os dias da sua viagem. O planejamento se inicia, é claro, com toda a documentação de viagem. No enxoval do Cauã, a gente já pediu para fazer um porta-documentos, porque é ali que a gente vai guardar tudo durante a viagem de forma mais organizada e de fácil acesso. A gente tem que colocar o RG ou uma certidão de nascimento para as viagens nacionais, porque em todo hotel, pousada, qualquer hospedagem, só é possível realizar o check-in com esses documentos. Para as viagens internacionais são necessários o passaporte válido, o certificado internacional de vacinação e profilaxia quando o país exige, e os vistos e autorizações eletrônicas quando são exigidos para os adultos, são exigidos para os bebês também. Esse planejamento também inclui fazer todo o roteiro da sua viagem dia por dia, porque aí você vai saber quais são os atrativos que você vai incluir, o que você precisa ter na mochila para passear e fazer esses atrativos sem passar perrengue, levar fraldas, mudas de roupa, casaco, gorro se necessário, protetor solar, enfim. Como você vai alimentar o seu bebê, se ele ainda mama, se tem alguns banquinhos, alguns pontos de parada para você conseguir amamentar o seu bebê. Quando não tem esses banquinhos, a gente aconselha muito as cadeiras da Portable Style, por exemplo, porque elas são bem portáteis, leves, facinhos de armar, parece que a gente arma como se fosse uma barraca de camping. E aí a gente pode sentar em qualquer lugar para amamentar o bebê. A escolha dos restaurantes, que tipo de roupa levar. E a gente tem que pensar em como a gente vai fazer o transporte do nosso bebê, seja no carrinho, no bebê conforto, no canguru ou no sling, em como a gente vai fazer as sonecas do bebê e onde a gente vai colocá-los para dormir. Agora você tem que começar a pensar no seu roteiro de forma diferente. Se antes eu e o Nasser fazíamos, por exemplo, um atrativo por hora do dia, agora a gente tem que fazer no máximo 2 a 3 atrativos por dia. Um atrativo por período, e olhe lá. Assim fica mais leve e menos corrido e menos estressante para todo mundo, tanto para os adultos quanto para os bebês. Antes do Cauã nascer, os nossos roteiros começavam entre 6h30 e 7 horas, isso quando não começava lá quando o galo cantava, antes mesmo do sol nascer, que era pra gente ter um aproveitamento máximo do dia. Agora a gente tem que ajustar os nossos horários com os horários do Cauã também, mas sem deixar que os horários dele sempre prevaleçam. Tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, a gente tá tomando café geralmente com o Cauã entre 8h30 e 9h30, porque ele ainda é um bebê que desperta 2, 3 vezes na madrugada, então isso desgasta um pouco a gente acorda arrebentado. E também porque ele precisa das 12 horas de sono. Então se ele vai dormir entre as 8h30 e 9h30, significa que para ele estar bem descansado, ele tem que dormir até, no máximo ou no mínimo, até 8h30. Claro que tem algumas exceções. Quando a gente foi para as Serras Gerais e para algumas praias de Governador Celso Ramos, por exemplo, por conta da programação do roteiro de tempo de estrada e distância entre os atrativos, a gente necessitava estar na estrada às 6h30 da manhã. Então, para a gente deixar o Cauã dormindo por mais tempo sem precisar acordar, a gente arrumava todas as malas, botava tudo no carro, tomava café da manhã e deixava para acordar ele de última hora. Geralmente ele acordava, então daí se ele acordava, ele tomava café junto com a gente, as frutinhas, comia um ovo, e aí eu dava um mamazinho pra ele ali antes de partir com o carro e ele já ia dormindo
no carro durante o trajeto. Quando chegava no atrativo, ele acordava, brincava um pouco, aproveitava o atrativo com a gente, e aí eu já dava um mamazinho de novo para ele dormir durante o trajeto, e assim a gente tinha um aproveitamento desse tempo dele no carro, e também ele recuperava o sono para não ficar aquele bebê ranzinza, triste, que chorava à toa, que ficava fazendo birra. Ele estava sempre alegre e risonho e com disposição também para curtir os atrativos com a gente. Mais uma vez, a gente tem que estar preparado com a nossa mente que a gente vai ter que fazer um slowdown, ter esse equilíbrio entre o ajuste da nossa programação e os horários do nosso bebê. Muitas vezes a gente vai estar querendo bora para outro atrativo e o nosso bebê vai estar dormindo, vai estar tirando uma soneca, ou a gente vai estar precisando colocar ele para fazer a soneca, que isso demora um tempo também, ninar, enfim. Então, a gente tendo isso em mente já elimina muito estresse e muita frustração. Quanto à hospedagem, você pode sempre contactar via e-mail, WhatsApp ou até mesmo ligar para saber algumas comodidades, como berço extra, baby copa, cozinha, se tem micro-ondas, se vai ser possível esquentar uma água para o mamazinho, se você pode cozinhar, se você pode usar a geladeira, se tem frigobar no quarto, como é o café da manhã, se tem frutinha, se tem ovo, se tem a possibilidade de fazer uma comida diferenciada, sem sal, ou uma papinha, uma sopinha para o seu bebê. Enfim, você pode tirar todas as dúvidas antecipadamente e até fazer algumas requisições também que os hotéis aceitam quando você faz com certa antecedência. No planejamento, pense também que você vai ter que montar uma farmacinha baby, principalmente se o destino for remoto, de ecoturismo, por exemplo, ou internacional. O ideal mesmo que a gente sempre recomenda é passar em consulta com o pediatra ou a pediatra do seu bebê para que faça um check-up da saúde geral, para que ela veja se seu bebê tá com as vacinas em dia, para fazer a vacina da febre amarela quando você tá indo para um lugar de incidência endêmica, e até mesmo para ela preparar um receituário com todos os principais medicamentos, com as principais intercorrências que costumam acontecer nas viagens, como as viroses, diarreia, vômito, um medicamento para regular a flora intestinal, antialérgico, anti-inflamatório, até mesmo um antibiótico, mas nesse caso, antes de usar, você vai contactar de novo o médico ou a médica do seu bebê para não fazer um uso de antibiótico indiscriminadamente, né? E se para uma viagem internacional, o seguro viagem é essencial, para uma viagem com bebê, ele se torna obrigatório para cobrir alguns gastos de emergência, internamentos, extravios de bagagem, alguns gastos de compras de medicamentos. Tudo isso é muito caro lá fora, então o seguro viagem vai fazer você ficar mais tranquilo e aliviado, até mesmo se você se deparar sem bagagem nenhuma, precisar comprar tudo de novo. Para você ficar com a mente em paz, é bem importante ter o seguro viagem. Terceiro ponto para te deixar mais aliviado, leve e menos estressado na viagem é tentar não levar à risca a rotina que você faz em casa para sua viagem. Manter uma rotina em viagem não significa obrigatoriamente em você fazer tudo igualzinho o que você faz na sua rotina em casa. Primeiro, porque os horários das sonecas elas são variáveis dependendo do horário do despertar do seu bebê. Segundo, porque em ambientes diferentes, com estímulos novos, os nossos bebês tendem mesmo a ficar mais espertos, mais estimulados, querendo interagir, e isso é legal. Eles estão descobrindo novos mundos e é por isso mesmo que a gente leva eles nas viagens, não é mesmo? Agora, nos primeiros sinais de sono, de irritabilidade, com aquele choro que a gente não sabe meio o porquê, aí sim é a hora da gente gastar um tempinho tentando niná-lo, tentando fazer ele tirar a soneca. Outra questão que deixam as mamães aí com muitas dúvidas de cabelo em pé é quanto à exposição às telas de TV, tablet e celular. Claro que a OMS fala que de 0 a 2 anos a exposição de tela é 0, mas em viagem, como a gente já falou anteriormente, que é sair da rotina e você não precisa instituir o que você faz em viagem como um hábito em casa se você não quiser, e depende de você, você não faz. Agora, se para manter um bebê sem chorar, mais calmo, você precisa ali no bebê conforto dentro do carro ou no trajeto do avião oferecer um desenho, uma música para ele escutar, vendo ali no celular, num tablet, até mesmo na televisãozinha do avião, e se isso manter ele calmo e for leve para a rotina de viagem de vocês, é totalmente válido.
Quarto ponto, escolha bem o carrinho e o canguru para você utilizar tanto em passeios perto de casa quanto em viagens. Um carrinho ideal para viajantes é um carrinho leve, portátil, compacto, que quando você fecha ele cabe dentro da mala do carro e ainda cabem outras malas, né? E também que ele fechado fique nas mesmas dimensões de uma mala de mão, assim você pode levar ele a bordo com você. Lembrando que você pode despachar gratuitamente um carrinho, uma cadeirinha ou um bebê conforto. Quanto ao canguru, nem sempre o melhor é o mais caro de marcas conhecidas. Tome cuidado com a posição das perninhas do seu bebê, elas precisam ficar em M, meio que levantadinhas do quadril, e também para eles não ficarem tão pendurados a ponto das pernas ficarem tão penduradinhas, tão soltas ali, sabe? Por isso que a gente preferiu usar o sling com o Cauã até os 6 meses de idade. Ele estava passando ali pela fase da esterogestação, todo bebê gosta de ficar aconchegadinho no sling, se você acostumar ele desde recém-nascido. É o calor e o cheirinho da mãe e fica numa posição que lembra a barriga. Quando eles começam a sentar lá pelos 6 meses, você pode trocar o sling pelo canguru. A gente comprou um canguru que é maravilhoso. O Cauã ama fazer os passeios com ele porque tem um assento, deixa o bebê super confortável e ele parece uma mochila, é bem anatômico, confortável pra gente que vai carregar o bebê, porque tem umas alças espumadas, confortáveis, tem uma sustentação na lombar, a gente pode andar por horas, e eu falo isso com propriedade porque a gente faz trilhas comigo carregando o Cauã e eu consigo ir longe sem a minha lombar, que eu já tenho um probleminha na lombar. Eu não sinto dor nenhuma. Além de tudo isso, ele parece uma mochila e a gente pode desmontar e montar ele em várias posições, até mesmo como uma mochila carregando o Cauã na parte de trás. A questão da alimentação também é super importante e tem que ser leve. Se você não conseguir oferecer ao seu bebê uma comida sem sal, por exemplo, ok, são algumas poucas refeições durante uma viagem e isso não tem problema. As exceções não precisam virar hábitos e não precisam ser incorporadas às suas rotinas em casa se você não quiser. E atenção quanto à alimentação. Em viagem, não é o momento de você experimentar oferecer novos alimentos aos seus bebês. Tem alguns alimentos que já são clássicos, como iogurte, chocolate, amendoim. Se você não costuma dar esses alimentos para o seu bebê em casa, não é em viagem que você vai oferecer, porque eles podem ter um quadro alérgico e isso é muito sério. Assim como viajar com o seu bebê desde pequeno é legal para ele ir se acostumando com aquela realidade, é legal também, desde sempre, você acostumar o seu bebê dentro do sling ou no canguru, se você deixar para colocar ele quando ele tiver, sei lá, 6, 7, 8 meses, é mais provável que ele vá chorar por ele não ter aquele costume. Então, vai acostumando o seu bebê a viajar, andar no canguru e no sling desde cedo. Quinta dica, leve o essencial. Levar a casa inteira não é sinônimo de que você vai evitar perrengues, pelo contrário. Andar cheio de mala por aí e carregar um bebê pode ser ainda mais estressante, mais incômodo, sem contar que ter muitas opções, você vai perder mais tempo escolhendo looks. Você fica mais propenso de esquecer as coisas por aí. Se você ficar mudando de hospedagem, por exemplo, de destino para destino, você vai perder mais tempo guardando, fazendo e desfazendo mala. Algumas coisas básicas que eu posso falar pra vocês na hora de fazer as malas é que a gente faz a seguinte contagem: 8 fraldas por dia, uma média de 2 pijamas para um final de semana, e aí para uma viagem de uma semana a gente aumenta para 3 pijamas, e aí para cima a gente começa a ter que lavar ou usar a lavanderia da hospedagem. 2 mudas de roupas completas. O que são essas mudas? São um body com uma calça ou um short, dependendo do clima, um par de meias e um casaquinho. Se tiver muito frio, lembra de colocar gorro e luvas e um casaco extra. Os looks da noite, geralmente eu contabilizo um look para cada 2 dias, ou seja, 2 noites, porque geralmente são esses looks que a gente sai para jantar e não suja muito, por isso mesmo que é importante levar o babador. A gente já fez um post com um checklist completo para você não se esquecer de nada antes de viajar com o seu bebê. Volta aí uns 4 posts e já salvo para você dar aquela olhadinha antes de sair de casa. E a sexta dica é: faça parte aqui da nossa família, nos acompanhe para mais dicas e para aprender muito sobre viagens com bebês. Há 6 anos que a gente viaja com crianças e agora com o nosso baby, e a gente já passou por vários perrengues e você não precisa errar também, você pode aprender com os nossos erros. Acompanhe a gente aqui para ficar de olho no nosso conteúdo, para que as suas viagens fiquem mais proveitosas, mais
leves e sem estresse.